Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Unitalks, o podcast oficial da Unital Engenharia. Eu sou o Igor e vocês já estão cansados de saber, hoje o tema é segurança do trabalho e antes da gente chamar aqui os nossos convidados, o Maurício tem um recado para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, antes de começar o papo aqui, que vai ser bacana pra caramba, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Unitar Engenharia. Seja no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, procura a gente geral que a gente vai estar lá e vocês vão ser muito bem-vindos. E também já se inscreve aqui no canal do Unitalks, já deixa seu like, compartilha também esse vídeo, porque isso impulsiona e ajuda a gente a construir conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos aqui, a gente está hoje com o Okama e com o Carlão. Obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. Obrigado, Maurício. Estamos aí. Vamos bater um papo de segurança do trabalho. Boa. Obrigado pelo convite, Igor, Maurício, brigadão. Vamos bater esse papo descontraído aí, vamos falar de segurança, né? Que é o nosso carro-chefe aí, vamos... Boa. Isso aí. Bom, eu não podia começar diferente. A pergunta que eu já tenho logo de largada é: segurança do trabalho, quando a gente chega na obra, é rotulado chato, né? Pô, lá vem o técnico de segurança falando que eu tenho que usar o cinto, a bota, o capacete e tudo mais. Como que vocês encontram caminhos para vencer essa barreira do chatice e mostrar que vocês são parceiros do pessoal da obra? E aí eu falo isso desde o engenheiro até o servente, que é o cara que usa de fato o EPI ali, né? Todos têm que estar de EPI, óbvio, mas o EPI, sem dúvida, pro cara que está na operação incomoda muito mais do que pro engenheiro que tá mais tranquilo, entre aspas, ali, né? Então, como que é a abordagem de vocês? Quais as estratégias que vocês usam para poder convencer a galera de que o EPI e vocês são aliados deles e não um impeditivo? A chatice que você está falando, na realidade, é a preservação da integridade física do colaborador, né? Então, a chatice do departamento de segurança, a cobrança do técnico de segurança, ele visa especificamente, né, atenuar um acidente do trabalho, que acho que é a pior coisa que pode ter numa obra é um acidente. Porque o companheiro de trabalho, né, o colaborador, ele chega andando, ele movimenta as mãos, ele chega sorrindo e, às vezes, ele acaba saindo, né, na maca, né, com algum braço quebrado, alguma perna, né, torcida. Então, acho que o que a gente quer é que o companheiro, da mesma forma que ele chegue para trabalhar, ele vai embora, vai dar um abraço na sua esposa, nos seus filhos, de forma segura. Não é isso aí, Carlão? É isso aí, a gente tem essa abordagem, né, a gente sempre está lidando com vidas, né? Então, a vida ela é única, né? Então, a gente tenta sempre abordar o colaborador dessa forma, né? Olha, a gente está aqui para preservar a tua integridade, né, como o Okama falou. Nós lidamos com vidas, a tua vida é única, você é o primeiro interessado em se manter íntegro, né? Então, assim, a gente tenta sempre fazer esse trabalho de conscientização, né? De conversar com o pessoal e tem dado certo. Legal. E até pensando nisso, no dia a dia de vocês, assim, o que a gente utiliza aí para engajar o pessoal? Por exemplo, no dia a dia de vocês mesmo, o que a gente faz? Que tipo de conversa que a gente tem? Tem alguma coisa pré-programada todo dia? A gente conversa mais... A gente trabalha mais ali numa correção ou realmente a gente tenta prevenir as coisas? Como é que funciona mais o dia a dia de vocês? Maurício, você falou uma coisa muito importante. A gente corrigir não é legal, porque aí já aconteceu, né? O que nós temos que fazer é atuar muito na prevenção. Algumas atitudes, né? A gente tem um diálogo com os colaboradores, né? Nós chamamos diálogo de segurança. Então, durante a semana, a gente faz um papo de 5 minutos, justamente dando a importância, junto com os colaboradores, da importância de que o acidente não é legal, né? Então, importante a gente fazer o uso correto de um EPI, né? Um equipamento estar devidamente inspecionado e não fazer a qualquer custo, porque isso aí pode te prejudicar lá na frente. E também a abertura do espaço para o colaborador também trazer ideias, né? Então, assim, a gente usa muito o DDS para isso. Então, assim, não é só a segurança do trabalho levando a nossa parte de informação, de conscientização, mas também pegando do campo. Eles estão o tempo todo no campo, né? O nosso trabalho é ali, 80%, 90% no campo, né?
mas assim, fazendo um acompanhamento, né, solicitando o uso do EPIs, né, o cumprimento das normas. Mas assim, da onde vem as grandes ideias é do campo, de quem está ali o tempo todo, né? Então, assim, a gente abre esse espaço também para que surjam novas ideias e a gente possa melhorar também o departamento. E até pensando nisso, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns DDS, mesmo que de fora ali tudo. A gente troca uma ideia não necessariamente só sobre a segurança das pessoas na própria obra, né? A gente fala cara ali para fora também, né? Alguns cuidados pessoais com a saúde, né? Eu já acompanhei algumas coisas nesse sentido. Aí eu queria que vocês explanassem um pouco nesse sentido, né? O que a gente mais trabalha, né? Bom, a gente trabalha também, realmente, às vezes até no psicológico do colaborador, né? Porque é notável que em algumas atividades a gente percebe que, às vezes, o colaborador ele está tenso, né? Então, a gente tem quase que essa obrigação de abordar o companheiro, perguntar o que está acontecendo, né? Como é que foram as primeiras horas do dia. Então, em determinados momentos, a gente passa a ser até uma espécie de um psicólogo. Até porque se o cara tá ruim, se ele já chega no dia dele ruim, a chance dele se acidentar ali, ou às vezes ele tá com a cabeça em outro lugar, putz, cara, a gente tem trabalho em altura, trabalho com parte elétrica, enfim, materiais pesados na obra. Se o cara não tá ali, com a cabeça ali, é realmente complicado. Curiosidade, não sei se vocês sabem, mas em 1995, por convenção coletiva, né, foi instituída a obrigatoriedade das construtoras fornecerem um café da manhã. Né? Mas sabe por quê? Porque nas primeiras horas do dia acontecia muito acidente. E sabe por qual motivo? Porque o companheiro não se alimentava. O cara saía muito cedo de casa, não tinha tempo para tomar café da manhã, estava de jejum. Olha que louco isso. Então, nas primeiras horas do dia, tinha um acidente. Legal. E isso é interessante, né? Tipo, você conseguir... Você trouxe um relato de uma evolução do processo, né? E aí, quando a gente fala de evolução na construção civil, a gente, comparado a outros setores, é um pouco mais atrasado. Você pega assim, o setor automobilístico, pô, nem se fala, né? Medicina, são setores que têm avanços tecnológicos muito mais vertiginosos do que o da construção civil. No ponto de vista de segurança do trabalho, como que vocês enxergam essas evoluções ao longo desse período? Estou falando de 95, não vou falar de 95 para cá, né? Mas, enfim, ao longo da carreira de vocês, o que vocês enxergam que foram mudanças significativas para a área? Eu acho que as normas regulamentadoras, que são a legislação, ela vem acompanhando, né? Então, ela cada dia mais vai dando um aperto, né? Fazendo com que as construtoras, né, realmente invistam na prevenção, né, para evitar o acidente, né? Então, eu acho que isso é um ponto forte, né? Mas eu acho que também a própria disciplina dos colaboradores, eles estão entendendo que assim é importante eu trabalhar, mas tão importante quanto eu poder olhar dar um abraço num pai, num filho, né? Porque assim a gente sabe que é um país aí que a gente ainda depende muito do trabalho desses companheiros. Eu acho que tenho quase certeza, né? Eu tenho certeza que é muito importante a gente dar atenção aos colaboradores, né? Tratar eles não só como uma... Perdi o raciocínio. Uma parte da produção, realmente, né? Não pode considerar ele só como um item de produção. Ele é um ser humano, ele está ali... e o ambiente em si, né? Quando eu pelo menos entendo isso, queria ouvir um pouco disso de vocês. Quando uma pessoa na obra, seja ela de gestor ou operador de maquinário, se ele está engajado ali com vocês na segurança, ele mesmo faz essa manutenção, né? Isso. No dia a dia, ele mesmo cobra um parceiro dele e fala, pô, põe a bota, cara, você vai se machucar. A bota é um pouco mais difícil, né? Geralmente a bota o pessoal respeita mais o capacete. Pô, cara, põe a bota, a gente está trabalhando aí com material, pode se machucar. É um pouco disso também, né, gente? E é legal que, assim, um pouco do que vocês falaram aqui agora já dá para entender como que é o discurso no campo, né? Então, o discurso não é, tipo, usa o EPI porque você vai prejudicar a empresa. Usa o EPI porque você vai parar a obra. Não, usa o EPI para você voltar para casa, irmão. Pra você voltar bem para casa. Então, assim, é uma conscientização numa abordagem muito mais humana, né? Eu não estou preocupado com você, não estou preocupado com a empresa. Estou preocupado com você. Você tem que estar bem, né? E acho que isso é legal.
Porque é realmente você olhar pro cara e falar assim, o único prejudicado aqui vai ser você. Se você se machucar aqui e for um machucado leve, quem vai ficar parado é você, a obra vai continuar tocando. Sim. Então esse é o ponto, né? E eu tenho uma expressão assim, a roda gira. A empresa, né, quando o colaborador se acidenta, a empresa ela não vai parar a sua atividade, ela não vai fechar a porta porque o companheiro se acidentou. A roda gira. Então, assim, amanhã pode ter certeza que tem um outro no seu lugar. Então, dá importância de ele ter essa preocupação, que a segurança é para ele. É isso aí, pessoal. Usem o IPI, viu? Usem o IPI corretamente, o pessoal está aqui alertando. É sempre importante, cara. O IPI é um pouco do que todo mundo trouxe aqui. Não é para a empresa somente, são para os seus colegas, né? Aí a gente pode falar um pouco do EPC, né? A parte comum. Sim. Mas é tanto para os seus colegas quanto para a sua segurança, para que todo mundo ali faça o seu trabalho, faça o seu dever e é um pouco do que o Cama falou. Vá para casa, curtir sua família, que é o mais importante. Tem que chegar bem em casa, né? Toda vez que falam de segurança do trabalho, lembro muito na época da faculdade daquela foto famosa, né? Tem uma foto dos operários, se não me engano, é em Nova York, almoçando, né, numa viga, sim, prédio super alto e tudo mais. Isso também mostra, graças a Deus, a evolução. Imagina quantas pessoas não se acidentaram naquele caso, quantas pessoas se acidentam no mundo, como tudo. E nesse sentido, o Cama trouxe uma parte bem legal, né? No Brasil, a gente tem, né, várias normas que regulamentam justamente essa parte de segurança do trabalho. E que, de certa forma, até trazendo um pouco do que a gente trouxe no último episódio, por uma questão de qualidade, certificação e até mesmo para a qualidade da obra, de modo geral, os nossos colaboradores precisam ter ciência dessas normas e precisam passar por esses treinamentos. Eu queria que vocês explanassem um pouco mais, principalmente quais são esses, pelo menos os principais treinamentos aí e o que fala cada um deles, como que a gente pode trazer isso aí para a galera de casa. Basicamente, né, quando a gente recebe o colaborador, né, para integração, então ele é treinado na NR1, né, que é a parte de integração, realmente. A gente treina na NR6, que é o uso de EPIs, né, a gente aborda um pouquinho mais a fundo o uso dos EPIs, a importância do uso do EPI no dia a dia no canteiro de obras, né. A NR18, nós temos a NR específica para o nosso segmento, né, que é a NR18, fala só sobre construção civil. E a gente aborda também máquinas e equipamentos, que é a NR12 e a NR35, que é trabalho em altura. Né? Basicamente, é esse o pacote aí de treinamentos que a gente proporciona. Pacote inicial ali para o pessoal já começar. É o kit inicial. É o kit inicial, o básico. E aí uma dúvida, tô pensando nisso. Por exemplo, tem um trabalhador que veio de outra obra. Vamos supor lá, porque eu trabalhava na concorrente, vim aqui, eu gostei da Unitar, vou vir trabalhar na Unitar. E, pô, lá eu já tinha feito isso aí, Carlão. Já tinha feito 35, 18, tinha feito tudo isso aí. A sopa de letra completa. Já tinha feito tudo, cara. Como que a gente tem que abordar nesse sentido? Passa pelo treinamento da mesma forma? Como é que funciona? Trata normal. Isso aí, padrão. 0. E com qual frequência a gente... Porque o treinamento tem, e aí tem o esquecimento, né? Com qual frequência a gente faz a manutenção do treinamento? A periodicidade é normativa, né, para alguns casos. Então, por exemplo, a NR18 e a NR35 são 2 anos. Né? Então, a NR12 é uma NR que já não especifica a periodicidade. E aí a gente trata interno. Então, a gente entendeu que, por exemplo, a NR6, né, uma reciclagem de treinamento de uso de EPIs, 1 ano show de bola. Né? Acho que 2 anos é muito espaçado. Então, a gente faz a tratativa interna, né, dentro do... Legal. Isso é legal. E assim, a gente fala de prevenção, fala de orientação, fala desse acolhimento, dessa conscientização, mas ainda assim estamos falando de seres humanos e seres humanos são falhos. Né? Sim. Você pode falar um monte de regra, aquela pessoa ela vai entender naqueles 10 primeiros minutos, mas passou dali ela vai para o mais confortável. Se o capacete está atrapalhando, ela tira. Se o uniforme está quente, ele tira. Então, é natural isso. E aí, a minha pergunta é o seguinte. Quais são os erros mais comuns que vocês enxergam? E aí, na cadeia de produção inteira. Desde o cara da operação até o cara da gestão dentro do canteiro. Quais são as negligências que vocês mais encontram e que mais vocês pegam? Vamos pensar num gráfico ali de não conformidade. De não conformidade. Né? Qual que é o recorde de não conformidade aí que vocês pegam? Olha, o que eu posso falar assim, são alguns, né, mas eu vou citar os principais. Né? A ausência de documentação. Eu não sei se aquele companheiro de trabalho ele está capacitado.
né? Hoje a gente vê os acidentes acontecendo, muitas vezes, alguns deles não são registrados, né? E como é que a gente trata um acidentado quando ele não tem um registro? Então, por isso que a gente usa também a convenção coletiva, que exige essa contratação de qualquer colaborador que ele esteja, né? Porque num eventual acidente ele esteja amparado, né? Então, documentação, a gente tem alguns problemas. Um outro, a gente fala aqui na obra, né? O Cama, é só hoje. Quebra essa, vai, cara. É só hoje. Até o horário do almoço ele termina o serviço. É coisa rápida. Aí que eu fico preocupado, Igor. Aí que eu fico preocupado, Maurício. Porque quando a engenharia da obra fala é rapidinho, é aí que você tem que apertar. Eu acho que são dois casos, né? Que eu não sei se vocês podem me corrigir, mas é quando fala que vai ser rapidinho ou quando você também vê o cara ali no final do dia. Não sei se a gente tem isso, o índice, né, de acidentes, se é mais no final do dia, no começo do dia, mas eu também vejo isso. Às vezes o cara tá relaxado e fala assim, putz, daqui a pouco eu tô indo para casa. Geralmente quando ele não tá atento a alguma coisa, acontece algo, né? Não sei se é bem isso. Eu geralmente falo pro pessoal, falo assim, é rapidinho. Fala, então, é rapidinho, é de um segundo pro outro que o cara também se acidenta. É isso aí. Então a gente tem que levar em consideração isso aí, não é? O rapidinho para eu ajudar ali, né? A documentação é rapidinho, mas é rapidinho se o acidente acontecer. De um segundo pro outro. E essa postura, ela é muito interessante, porque eu tenho um negócio na minha cabeça que é o seguinte, alguns setores, algumas pessoas, na verdade algumas não, todo mundo tem que fazer, que é a manutenção do processo. Existe processo para ser seguido. Não é uma fala burocrática. O processo, existe um porquê daquele processo. Ele está vindo numa linha de raciocínio para evitar alguma coisa. No caso da segurança, se tem processo, tem história. É bem isso. Então, assim, no caso da segurança é preto no branco, né? Você tem um capacete para você não cair nada na tua cabeça. Ponto. Esse é, né, o principal. Mas, se existe processo, a gente tem que zelar por ele. Porque tem um ponto. E o processo, num momento tranquilo, de planejamento bem elaborado, de uma ação muito bem orquestrada, é fácil tocar o processo. O difícil de tocar o processo é na urgência. E é aí que a galera vai negligenciar. Por isso que eu falo assim, não, escuta, abre uma exceção aqui para mim, é tão rapidinho, só... E é ali que está o ponto. O ponto está na correria. Exato. Então, sempre que a galera vem na correria e fala, putz, dá um jeitinho aqui e tal, é ali que eles vão burlar o processo. Então, essa postura de falar assim, cara, independente se é meio período ou 3 anos, o processo tem que ser o mesmo. Padrão. Então, é padrão, é isso. Então, essa postura ela é muito importante. Lógico que com vocês, acho que vocês têm aquela carta branca, e isso eu vejo muito na diretoria, várias reuniões com a diretoria, a postura sempre foi de dar voz para a segurança do trabalho. Segurança do trabalho tem poder dentro da obra de parar, Sim. desce todo mundo e acabou, né? Então, é interessante essa carta branca que vocês têm, porque faz com que vocês tenham liberdade para cumprir o processo. É meio período, não tem problema. Vai atrasar. Porque a prioridade é a segurança. Sim. A produção ela é importante, mas a segurança é mais. Então, isso que é interessante e é nítido na fala de vocês. Lógico que eu estou falando aqui, estou chovendo molhado porque eu vejo no dia a dia e eu sei que é assim, né? Mas é muito importante vocês verbalizarem isso aqui, que é para a galera entender que não é, de novo, não é para a empresa, é para eles. Então, você está preservando o cara, está preservando o operador, está preservando o engenheiro da obra, está preservando todo mundo que está dentro do canteiro. Então, isso que é legal. A gente também tenta sempre deixar, né, claro isso para o próprio colaborador. Na integração, num DDS. Às vezes acontece muito, a gente tem um sistema de catraca que é amarrado no nosso sistema de conferência de documentações. E aí o cara fica barrado. Não tem documento, ele fica barrado. E às vezes o cara fica pé da vida lá na catraca e ele fala assim, mas a culpa é sua. Fala, não, meu amigo, vem cá, vamos sentar e vamos conversar. Tá vendo aqui, ó, tá faltando a ficha de EPI. Mas é só a ficha de EPI. Mas eu costumo falar que o acidente ele mora dentro do detalhe. Então, assim, é aquele detalhe que você não viu, justo naquele dia o acidente acontecer, tá tudo por água abaixo. Todo o nosso trabalho, toda essa carta branca, vai por água abaixo. É isso aí. Isso é interessante. E aí, nesse sentido, até pensando no Igor falou, né, da carta branca, eu acho que é importante. Realmente é um sentimento que, pelo menos, eu também vejo bastante. A segurança é mandatária e é isso. Se está correndo risco, paralise, independente se a obra está atrasada ou não. Mas, sem dúvida, sempre tem aquele conflito entre segurança e produção, né?
pessoal às vezes quer produzir, até mesmo colaborador, muitos colaboradores dentro do ramo da construção civil ganham por produção. Então, cara, o cara quer saber de produzir. E também tem o outro lado da segurança. Eu queria saber como que vocês tratam isso também no dia a dia. Assim, ó, cara, tem que produzir? Tem. Mas tem um limite aqui aceitável de segurança. Como é que a gente trata isso aí no dia a dia com o pessoal? Maurício, a gente usa muito uma frase. Segurança do trabalho é inegociável. Porque a gente lida com vidas. Acabamos de falar, né? Assim, não dá para abrir exceção. Sim. Talvez eu possa abrir uma exceção, talvez de um documento que a gente sabe que não vai produzir nenhum ônus para a empresa. Às vezes o cara esqueceu um RG, por exemplo, mas eu tenho outros documentos, tenho uma ficha de registro, tenho um CPF, então, mas de forma geral a gente não dá para negociar quando a gente lida com vidas. Porque depois não adianta a gente fazer todo aquele trabalho que vocês abordaram já em outros podcasts, né? Não adianta ter um orçamento bacana, não ter um planejamento execuível, ter uma qualidade boa e acidente na hora. Você manchou a imagem da empresa, Então, o teu orçamento provavelmente vai ser alterado, o teu prazo de obra vai por água abaixo. Então, tem hora que não dá para negociar. Sim, e dependendo do acidente, não é nem somente a questão, lógico, da questão da paralisação de uma produção, mas é do clima que aquilo traz para ela. Dependendo da seriedade do acidente, com aquilo na cabeça dos outros também agem, né? Então, isso é imprescindível, cara. Segurança realmente ele é inegociável, como disse o Okama. Tem duas coisas que eu sempre falo. Falo assim, olha... a gente precisa produzir. Só que para eu produzir, eu preciso de gente viva dentro do canteiro. Preciso de pessoas íntegras dentro do canteiro. O colaborador tem que estar íntegro, tem que estar bem. Tá? Então, a gente usa essas ferramentas. E outra coisa que eu já fiz isso em obra. Pessoal, não, mas eu tenho que produzir. Beleza. Pegar, levar o engenheiro lá à frente e falar assim, lê para mim onde está escrito o meu nome naquela placa. Boa. De novo, né? O que eu tô preservando aqui é mais você do que eu. Sim, fala aí, cara, mas o teu tá lá? Não, o meu tá. Falei, então tá. Você sabe quem vai pra delegacia junto comigo. Né? Isso aí então, assim, você é o engenheiro responsável da obra, cara. É o residente. É o dono da obra, né? Então, a gente tem que se alinhar aqui e chegar no denominador comum. É importante produzir, mas eu preciso produzir de forma íntegra, de forma segura. Sim. Né? Então... E aí, até pensando nisso que a gente comentou agora, por exemplo, acidentes acontecem, eu acho que é improvável uma construtora que não tenha um acidente. A gente vê aquelas plaquinhas, né? O pessoal que é um pouco mais leigo, às vezes passa na porta e tem uma plaquinha. Estamos tantos dias sem acidentes. Cara, é um pouco inevitável. Lógico que a gente trata ali do máximo para que não aconteça. Uma obra limpa colabora para isso, uma obra bem organizada colabora para isso. Mas assim, acontecendo um acidente... Quais são os primeiros passos ali que a gente tem que tomar, tanto o pessoal de engenharia como também com o técnico? O que a gente tem que fazer? Aconteceu um acidente, quais são os procedimentos aí a seguir desse ocorrido? Bom, quando o Carlos falou, entre vários treinamentos, né, a gente tem que ter uma equipe especializada no caso de um eventual acidente. Né? Então, a gente tem um documento que se chama Plano de Atendimento de Emergência, onde a gente mensura, né? A gente verifica quais são os pontos de acidentes que uma obra pode ter. Então, a gente designa uma equipe treinada, obviamente, para fazer os primeiros socorros, os primeiros atendimentos. Se for uma coisa leve, a gente consegue tratar dentro da obra, que a gente tem um kit de primeiros socorros. Mas se for algo um pouquinho mais grave, a gente tem que chamar o SAMU, encaminhar para o posto médico mais próximo. Legal. E você falou do kit de primeiro socorro, pegando um gancho dessa pergunta do Maurici, que é muito bem, né? Tipo assim, a gente falou muito de prevenção, mas vai acontecer. E quando acontecer, o que a gente faz, né? E aí, quando a gente fala do kit de primeiro socorro, quem que é a pessoa que está habilitada a fazer esse primeiro socorro? Usar o kit e fazer esse primeiro atendimento mesmo? Uma pessoa que esteja, né, previamente treinado. Mas pode ser qualquer um? Pode ser qualquer um. Pode ser desde que a gente faça um treinamento, né? Assim, obviamente, o nosso kit de primeiro socorro às vezes
é uma prancha, é um band-aid, né? Que eu falei, quando o acidente é leve, que a gente chama, a gente faz o tratamento dentro da obra com pessoas previamente treinadas, né? Mas também tem uns acidentes um pouco mais pesados, vamos dizer assim. A gente chama o 192, né? 192 SAMU. E aí a gente aguarda. Às vezes o próprio SAMU nos orienta, olha, como é que está o estado do colaborador, né? Procura deixar nessa posição até a gente aguardar, né? Então, Isso é legal. E pensando nesse treinamento, quem que dá o treinamento? pode ser o técnico, mas normalmente a gente pede para um profissional da área da saúde. Legal. Tem um terceiro ali, uma outra figura A gente tem um apoio de fora que vem e faz esse treinamento com a equipe. Legal, bacana. E uma coisa que a gente fala muito, assim, eu lembro de falar muito no campo, mas agora mais no escritório eu ouço, obviamente mesmo, mas tem o cipeiro ali, né? Qual que é a lógica disso e qual que é a postura dele dentro do canteiro e qual que é o envolvimento com a segurança do trabalho? O cipeiro, como diz, né, é um cara que é para prevenir o acidente. Ele é uma espécie de um representante. Legal. Então, né, uma obra ela tem alguns pontos, né, de riscos, né? Então, esse é um cara que não só ele, como qualquer colaborador que identifique, né, aponte e chegue lá na engenharia ou no próprio departamento de segurança do trabalho da obra, olha, eu acho que aquele pavimento poderia ter uma proteção assim, dessa forma, porque eu vejo um risco de acidente. E esse cipeiro ele é um colaborador do campo. Ele não está associado à nossa gestão de engenharia Não. Ele é um cara Qualquer do campo colaborador, mesmo. ele pode ser da empresa contratada, ele pode ser nosso colaborador, não precisa ser necessariamente um colaborador nosso, pode ser até de um empreiteiro. Ou né? seja, seria interessante que todos na obra fossem cipeiros, né? É. Se todo Tivesse mundo, o olhar do sim. cipeiro, se né? todo mundo da obra fosse cipeiro, eu acho que a gente estava bem mais tranquilo e tudo mais. E aí o legal também, acho que é bom a gente trazer o pessoal em casa também entender, que a gente falou bastante de IPI, então são acidentes ali que ocorrem ali na hora, é um prego, né, algo que cai. Mas a questão do IPI também é pensando na longevidade, né? Você está trabalhando há 15, 10, 5 anos na construção civil, ouvindo barulho, martelete, caçamba para um lado, né, várias máquinas na obra, você não está ali com o protetor auricular, cara, vai desgastando, né, com o tempo. Então, acho que também é um pouco disso, né? Não é só pro acidente ali no momento, mas é para a longevidade do colaborador, né? Então, isso que é importante também a gente tratar com o pessoal, acho, certo? Sim, a gente deixa sempre bem claro que assim, o EPI ele não salva a vida, ele minimiza o dano, ele não evita o acidente. Ele salva vidas, né? Desculpa, eu estou corrigindo aqui. Ele minimiza os danos no caso de um acidente ocorrer. Uma coisa é a sua cabeça estar totalmente livre, cai um bloco de cima de uma laje diretamente no crânio. Né? Estrago total. Se você tiver com capacete, até pela aba, o formato do capacete, ele vai resvalar na aba, vai quebrar uma clavícula. Mas você vai se manter vivo, consciente, vai receber os primeiros socorros e vai ser encaminhado para o hospital. Então, assim, ele vai sempre minimizar os danos no caso de um eventual acidente. Então, assim, a gente sempre deixa muito claro para o pessoal essa questão do EPI. O porquê do uso. Né? Mas eu estou aqui, tenho que andar de capacete o tempo todo, mas... e se acontecer? Você já está com o capacete na cabeça. Sim. Então, essa a forma que a gente trabalha, a gente deixa o pessoal consciente em relação ao uso. E até pensando nesse teu comentário, né? Lembrando que o IPI não é qualquer capacete que eu vou lá, compro ali na quitandinha da Dona Maria, coloco na cabeça. Não, mas eu tenho um capacete em casa, pô, não preciso desse capacete aqui, não tenho ali que eu usava. Não é bem isso, né? Os EPIs, eles têm ali tanto uma parte normativa, tem também um critério de classificação, tem EPI correto. Sim. Então, eu queria que vocês explanassem um pouco disso, né? Posso trazer como exemplo, tem a questão das botas, né? Uhum. Não é qualquer... Eu tenho uma bota, posso ir pra obra? Não, amigão, calma. Guarda sua bota da Oakley aí. Guarda sua botinha aí, vamos lá, porque a bota aqui que a gente tem que usar, ela tem que ter esse requisito. Eles passam por testes, né? Tudo. Eu queria que vocês explanassem isso um pouco mais pra gente conhecer também. Ia ser legal o pessoal conhecer.
A gente... É uma coisa que vocês devem ouvir muito quando vocês vão em obra. Chega com uma bota diferente e fala assim, ó, mas tem CA, certificado de aprovação. Né? Então, ele, como você falou, Maurício, passa por testes, é certificado pelo Inmetro, tem uma validade esse certificado. Né? Então, assim, e é consulta pública, tá? Você pode pegar o número do CA da tua bota e você entrar no site lá do Consulta CA, você consegue consultar se está válido, a classe, para que serve, né? Legal. Uma luva é diferente de outra. Cada uma é para uma determinada atividade. Então, ali você tem todas as especificações, a descrição técnica da... Isso é aquela hora, cara. Não adianta você querer escolher a sua bota mais bonita para ir para a obra sujar de barro, não. Tem que ser a segura. Adequada. Tem que ser a bota adequada. Adequada. Para você estar naquele ambiente. Cara, você pisa num prego, cai alguma coisa no seu pé, né? Eu me recordo que eu vim da indústria, né? Lá o bico era de aço. E eu lembro de uma obra uma vez, né? E aí o rapaz tinha me perguntado, ele olhou assim pra minha bota e falou assim: essa bota sua tem bico de aço? Eu falei, não, é bico de aço. Eu falei, então aqui você não pode usar esse tipo de bota. Enfim, tem várias regrinhas assim, né? Sim. Que é legal o pessoal entender. Não é porque a bota é parecida que é a mesma bota. Então isso é legal pra caramba a gente conhecer. E por que não pode? Vai a pergunta, por que não pode de aço na obra? Porque a gente pode ter o contato do eletromagnetismo. Né? Depende muito da sua atividade. Então, pode ter esses problemas aí, então existe uma necessidade de não ter esse tipo de bota. Bacana. Mas vai depender muito da atividade e do ambiente que você vai executar o seu serviço. Boa, interessante. E, assim, todo episódio a gente fala sobre tecnologia, né? Como que a tecnologia influencia na construção civil. E o que vocês enxergam hoje que é o melhor auxiliador? E aí, quando eu falo de tecnologia, eu falo de metodologia, ferramenta, inteligência mesmo, que ajuda o dia a dia do técnico de segurança ou de qualquer outro colaborador que esteja preservando pela segurança na obra. Teve a tecnologia, acho que em qualquer setor, né, ele ajuda, né? Então, fazer um comparativo de alguns anos atrás, né? Antigamente a gente falava de documentação. Eu tinha que receber a documentação física, né? A primeira evolução foi quando começou a digitalização, né? Então o pessoal digitalizava, mandava por e-mail, mas mesmo assim é uma documentação imensa. Então hoje nós temos software, né, que nos ajudam a fazer uma análise mais rápida. Né? Então a gente tem uma plataforma, né, eletrônica, que a gente fala, né, de gestão eletrônica de documentos. Então hoje a gente recebe, a gente entra através do GDFOR, né, que é uma plataforma eletrônica. Então lá eu já sei quem que é o colaborador, qual que é o documento que foi inserido, quais são os documentos que a empresa no qual esse colaborador está registrado. Então, hoje a gente tem um acesso muito mais rápido. E é praticamente just in time. Eu analisei, ou está aprovado ou está reprovado. Há umas exceções de ressalva? Sim. Mas hoje a gente tem essa facilidade. E aí, como o Carlos falou, né? Então, se a documentação está ok, ele consegue acessar na obra. Por outro lado, acho que a inteligência artificial já é uma realidade. Né? Então, já tem também vários softwares aí que nos ajudam também, né, a fazer as inspeções. Né? Então, hoje eu posso citar um que a gente utiliza muito, que é um NRX. É uma plataforma eletrônica, onde a gente tem inspeções, né, eletrônica, né? Então, assim, hoje eu vou no local, eu tiro uma foto, se a foto for positiva, ela fala que você está conforme. Se a foto hoje não estiver não conforme, ela já me gera até o potencial de multa. E eu acho que é isso que hoje as construtoras temem, é o seguinte: qual é o potencial de multa que hoje esta obra está exposta por não cumprir as exigências mínimas da legislação do Ministério do Trabalho. E quem fiscaliza isso, Câmara e Carlos? Quem fiscaliza? Quem é o órgão público
que fiscaliza essa questão de segurança do trabalho dentro da obra? É o Ministério do Trabalho, né? Mas no primeiro momento existe uma denúncia muitas vezes via sindicato, né? Então aí onde o sindicato vai no canteiro, né? Aborda um pouco a equipe da obra, né? Mas se o serviço não for atendido, respeitado num prazo pré-estabelecido, não tem como. Aí vem o Ministério do Trabalho e, dependendo, a obra fica paralisada, né? Além da obra, a construtora sofrer sanções, algumas penalidades. E aí a gente falou bastante da questão dos EPIs, né? Eu acho que eu queria nesse primeiro momento que vocês falassem aí, pelo menos alguns EPIs, só pra galera de casa que não conhece muito se identificar, né? O que é o EPI? Aí é com o Carlão. Aí é com o Carlão, aí é homem, né? E depois até se a gente pudesse falar um pouco mais do EPC, né? Que é ali o... Também é com o Carlão. Pra todo mundo. Eu queria explicar isso aí um pouco pra galera que tá em casa, Carlão. Não, falar sobre os EPIs, né? O EPI, no caso, o equipamento de proteção individual, né? Então, como eu falei anteriormente, é aquilo que vai minimizar os danos no caso de um eventual acidente, né? Num primeiro momento, ele vai servir para sua proteção e depois, caso aconteça um acidente, ele vai minimizar aqueles danos. Então, os mais comuns, né? Dentro da construção, capacete é o kit básico, né? Capacete, calçado de segurança, né? E aí a gente vem com luva, dependendo da atividade que vai fazer, é uma luva pigmentada, é uma luva de raspa, né? Pano, enfim. Preciso fazer uma atividade em altura. Foi treinado? Foi, legal. Está apto via ASO, né? Que é o exame admissional? Tá, então beleza. Isso já basta para subir numa laje? Não, tem que estar de cinto. Né? E aí a gente entra nos EPCs. Mas eu cheguei lá na laje, então uma coisa vai amarrando na outra. Então você chega lá na laje de cinto, tá, mas não vai adiantar nada se você não tiver onde você ancorar o teu cinto, né? Então você precisa de um sistema de linha de vida, né? Você precisa de uma proteção coletiva, que é basicamente um circuit na altura de 1,20, né? Que vai criar uma barreira ali para que você não seja projetado para fora da laje, né? Então é uma coisa que vai amarrando na outra ali. Isso é legal. E o EPC também, além de proteger a galera da obra, protege também a vizinhança do modo geral, também. Né? Isso é legal pra caramba. A gente tem que se preocupar bastante com isso mesmo. Legal. Boa, interessante. Toda vez que a gente fala de lidar com o pessoal do campo, de forma geral, sempre tem a resistência, né? Não adianta. Você vai explicar pro cara, é um pouco do que a gente falou, você vai explicar pro cara que é pra ele voltar bem pra casa, mas ele sempre vai vir, não, mas onde eu vim não era assim, isso aqui vocês estão inventando coisa e tal. Sempre fiz desse jeito. Cara, eu sempre fiz, dói pra caramba, né? Mas enfim, não adianta a gente se estender muito nisso. Quando a gente fala de tecnologia, a última que me vem na cabeça, assim, que eu tomei conhecimento, não é uma tecnologia nova, né? Mas que envolve bastante, é o sistema o SLQA, né? Que é o sistema que ele protege 3 andares para baixo e tal. Eu queria que vocês explanassem um pouco mais dele, porque eu sei que a gente não consegue colocar em todo método construtivo, né? Seria mais inconvencional e tudo mais. Mas os riscos que a gente evita com essa SLQA, né? Quando a gente fala de canteiros hoje em São Paulo, são estacionamentos que viram prédios. E você está ali com outros prédios no entorno, então, como o Maurício falou, a proteção do vizinho também é importante. Então, eu queria entender mais das tecnologias que a gente tem, não só no tablet, ali na gestão de documentos, né, tecnologia de escritório, mas a tecnologia no campo. As evoluções e acompanhamento de tecnologia no campo. O que vocês conseguem elencar para a gente? Assim? Como a gente está falando, né, a legislação ela vem acompanhando, tentando melhorar a segurança dos nossos colaboradores, né? Então, falando do SLQA, né? Na realidade, é uma sigla que é Sistema Limitador contra a Queda de Altura, né? Então, antigamente, não assim, ainda é permitido, mas antigamente era muito comum a gente falar, eu tenho que ter a bandeja primária, depois a secundária, dependendo até uma bandeja terciária. O sistema limitador é nada mais uma espécie de uma rede com um bolsão, né? Porque é o que você falou. Antigamente a gente colocava a bandeja de 3 em 3 pavimentos. Então hoje a gente coloca um sistema mais rápido, mais seguro,
né, numa eventual queda de um colaborador. Então, é um bolsão. Então, se ele, né, obviamente, a gente tem os sistemas de proteções, uma linha de vida, mas numa eventual queda, né, de um colaborador ou de um material, a gente usa a técnica a gente fala do bolsão, o sistema SLQA, a gente chama pesado, né? Mas aí isso é um outro papo aí, né, essa parte. Mas a legislação ela não desobriga se você quiser usar uma bandeja secundária. Ou seja, tá? É uma alternativa mais rápida e mais segura. Para eliminar a bandeja secundária. Acho que é mais uma tecnologia propriamente, acho que dos materiais, né? As coisas melhorando em relação aos materiais, enfim, novos métodos de proteção, né? Isso é legal pra caramba. E aí a gente pode colocar até, inclusive, o gerente de orçamentos para testar alguns SLQAs lá, Cama. Precisando, a gente faz um teste, ver se... Dá pra com certeza. Assim, o gerente pode ir depois do coordenador. Eu já testa os dois. Primeiro vai o coordenador, Leva os depois... dois, Não, um por vez. Primeiro o coordenador. Melhor não, gente. Vamos voltar aqui pro tema, que tá difícil. Sacanagem, né? E aí, brincadeiras à parte, pessoal, eu acho que é um pouco do que o Igor trouxe, né? Sempre tem essa questão do colaborador, essa resistência. E todo mundo tem seus hábitos, né? E aí a gente queria entender de vocês ali quais são os hábitos que você pudesse escolher ali, quais são os hábitos que vocês, como segurança do trabalho, tirariam ali dos nossos colaboradores. Tem algum hábito que a galera faz sempre, sabe? Aquela maniazinha. Aquela né? maniazinha que você fala Boa. assim, putz, cara, isso aí, se eu pudesse, eu eliminava. Tem alguma coisa que a gente pensa assim? Cara, um negócio que me incomoda muito, por incrível que pareça, é o capacete virado pra trás. Cara, Sacanagem. você acaba de dar o treinamento pro cara, você fala com o cara assim, o capacete, né? Você vai dar o treinamento da NR6, da NR6 ali, você conversa com o cara, você vai pro campo, ele... E qual que é a lógica disso, né, bicho? Fala que atrapalha, porque tem a aba e aqui ela fala, não, mas eu acabei de falar contigo, cara, essa aba é pra tua proteção, se cair alguma coisa, teu nariz tá exposto com o capacete pra trás. Mas é uma coisa que me incomoda bastante, cara, um hábito que eu tiraria do campo, com certeza, cara. Tem alguma, Cama, que você lembra? Cara, eu falo o seguinte, né? Era um pouco do que você falou, né? Eu trabalho desse jeito há vários anos. Tá aí um hábito que é bom tirar. Aí vem um japonês querendo dar uma lição de moral. Vem aqui para falar que agora eu tenho que usar isso. Eu nunca usei, até hoje eu tô trabalhando desse jeito. Então, eu acho que é muito cultural também, né? É muito cultural. Então, eu acho que o que eu tiraria é essa mania de achar que até hoje eu fiz desse jeito, nunca aconteceu nada, eu trabalho dessa mesma forma há vários anos. E a gente sabe que a autoconfiança é um dos fatores que contribui diretamente para um acidente. né? Sem dúvida. O cara, quando ele tá autoconfiante, ele acha que ele consegue ali... nossa, eu vou passar aqui rapidinho. Não, eu não vou aqui próximo. Aqui. Não preciso do cinto, eu acho que o Carlão trouxe um ponto, né? Às vezes, não vou me prender aqui, me solta, prende, solta e vai. O cara tá na autoconfiança, ele fala assim, não, nunca aconteceu, eu tô aqui há 20 anos fazendo isso, não vai ser agora que vai acontecer. E é exatamente, geralmente, nesses momentos que a vida traz uma rasteira aí e pode acontecer alguma coisa. E o Carlos falou, rapidinho, é isso mesmo, o acidente é rápido. Cara, 30 minutinhos, o acidente é mais rápido que isso. Ele não leva 30 minutos para acontecer, é uma questão de instantes, né? Então, isso que é legal. E quando a gente fala de segurança do trabalho, né? A gente falou muito de EPI, de EPC, e também tem a questão dos equipamentos aptos para a turma usar, né? Então, não é só o entorno estar seguro e a pessoa estar segura, mas o equipamento que ela vai utilizar estar seguro. E aí eu queria que vocês explanassem mais essa parte da fiscalização técnica de segurança. Então, uma fiscalização de uma lixadeira, se ela está apta, a betoneira, se está dentro do espaço correto, uma central uma policorte, uma central de madeira. Então, explanassem mais aí onde o técnico de segurança também consegue atuar e prevenir acidentes mais voltado para equipamentos. Igor, você vê, né? Como departamento, assim, a gente acaba fazendo quase tudo, um pouco, mas quase tudo. Então, assim, a gente tem como tarefa, vamos dizer assim, inspecionar esses equipamentos. Muitas vezes de forma visual, né?
A gente olha a condição do equipamento, a carcaça, né? A gente faz pequenos testes para ver se o equipamento está em condições. Mas também nós temos equipamentos de grande porte, de médio e grande porte. Você falou betoneira, né? Então, uma betoneira, não um caminhão betoneira, uma betoneira em obra, né? E tem seus riscos, né? Então, o colaborador, além de ser treinado, o equipamento precisa, né? A gente fala muito, tem que estar aterrado, tem que estar ligado da forma correta, né? E nós temos outros equipamentos né, como uma grua, uma mini grua, elevador cremalheira. E eu falo com tristeza, né? Porque assim, nos últimos meses, nos últimos anos, tem acontecido acidentes fatais com queda de grua. Não nas nossas obras. Graças a Deus. Mas no mercado a gente viu alguns episódios, né? Sim. E são episódios que entristecem mesmo, porque eu lembro até, a gente estava almoçando quando a gente viu a notícia e tal, enfim, não cabe aqui falar qual era a construtora, e me deu um aperto no coração, que assim, porque eu sei que e é uma construtora grande, né? Eu sei que tem processo. Tem gente capacitada lá trabalhando. Não é uma empresa amadora, é uma empresa nova. E ainda assim, com todo esse treinamento, todo esse processo, toda essa história, todo esse know-how, aconteceu com eles. Assim, cara, tem que reforçar. A gente também tem que estar atento nisso. Então, até os maiores estão sujeitos a esse tipo de problema. Então, é sempre uma atenção redobrada. E quando a gente vê alguém do mercado sendo... Pode ser, é concorrente nosso, não deixa de ser. Mas quando isso acontece, não tem mais a concorrência. Cara, a gente está falando de vidas ali, né? Não tem mais o tipo, a obra do fulaninho ali atrasou, enfim, a empresa vai tomar prejuízo. Não, cara, é vida que se foi. Então, a gente que é da área, eu pelo menos sempre lamento muito quando... Foi acho que esse ano, teve 2 episódios, né? E foi bem próximo um do outro também. Então, cara, é sempre muito triste. E aí, por isso que eu fui nessa linha de raciocínio de perguntar... para entender melhor qual que é o olhar que o técnico de segurança tem que ter. Então, você fala, tem que estar aterrado, tem a carcaça, mas como está o estado do negócio? Às vezes ele está aterrado bonitinho, mas você vê ali que já está batendo biela, né? E como que é essa abordagem do técnico de segurança? Aí, de novo, eu vejo o técnico de segurança nesse aspecto como um xerifão. Ele chega e fala assim, cara, essa betoneira não pode funcionar. Ah, tá aterrado aqui, tá... Não, mas, bicho, tá num estado ruim. Como que tem que ser essa abordagem? Como que ele notifica o engenheiro que o engenheiro tem que trocar? Como que é a rotina num caso onde ele tem que impedir que um equipamento rode no campo? Sim. E até um ponto até que eu lembrei que o Igor comentando, até mesmo de certos tipos de equipamento, né? A gente teve uma reunião gerencial há pouco tempo que foi abolido um tipo de equipamento, agora me foge qual foi, eu não lembro se era a questão da lixadeira. A lixadeira. Então, assim, a empresa, em um certo momento, disse assim, cara, o índice, mesmo aferindo, mesmo tomando os cuidados, a gente está vendo que com lixadeira, cara, tá acontecendo muito. Vamos substituir. Gente, não pode mais usar essa lixadeira. Ah, mas... Vão produzir de outra forma. Tem outras formas. E aí, de novo, às vezes a produção, até pegando um parênteses que você falou, excelente exemplo, Maurício. Às vezes a produção com a lixadeira ela é muito mais rápida. Mas a custo de quê? Não vale a pena. Não vale. Não vale. Então, assim, se está causando um acidente no meu colaborador, por mais que eu tenha uma produtividade absurda, eu vou abrir mão da produtividade. Isso mostra, de novo, a questão da diretoria estar muito alinhada com a segurança e tornando a segurança como prioridade. Isso é um excelente exemplo que o Maurício trouxe. E eu lembro realmente desse papo. E é isso. Não, eu vou fazer de uma forma menos produtiva, mas é mais segura. Então é ali que a gente vai seguir. A gente tem uma periodicidade, né? Dependendo do tipo de equipamento, ele pode ser um período semanal, quinzenal ou até mensal. Né? Então a gente faz essa verificação através de um checklist, na sua grande maioria, e tem uns itens que o próprio técnico ou o próprio operador ele consegue verificar em loco, né? E numa eventual não conformidade, né? O técnico vamos dizer assim, ele interdita o equipamento, né? Então a gente uma espécie de assim, a gente lacra o equipamento dizendo, olha, temporariamente o equipamento está proibido para o uso. Põe a etiquetinha vermelha lá. Exato. E lembrando também que assim a execução do checklist, né, ela está atrelada à matriz de responsabilidade do próprio técnico. Tá? Isso aí
é uma das atividades que ele tem que executar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Tá amarrado na matriz dele. É uma coisa que ele tem que fazer, ele não pode deixar de fazer. Tá? Então, assim, essa inspeção de máquinas e equipamentos ela é muito importante na atuação prevencionista do técnico. Então, ela está amarrada na matriz de responsabilidades. Legal. E até, né, eu acho que a gente conversou bastante, mas acho que é um ponto para a gente trazer aqui até o pessoal em casa conhecer, né? Que seria interessante. Lógico, quando a gente fala de segurança, um pouco de tudo que a gente comentou, todo mundo na obra, todo mundo até, mesmo que não esteja na obra, eu mesmo estou no escritório, se eu for, né, em uma visita da obra, eu também faço parte da equipe de segurança, eu também estou ali em prol disso, mas a gente tem pessoas específicas de segurança, né, do trabalho. E eu queria que vocês falassem um pouco mais quem são essas pessoas, né, dependendo do tipo de obra, logicamente, pode ser que mude, né, mas eu queria que vocês falassem assim, quem é esse profissional responsável pela questão de segurança do trabalho e qual formação que ele precisa ter, enfim, tudo mais. Eu acho que boa parte dos nossos amigos sabem, né? É o técnico de segurança do trabalho, né? É um curso profissionalizante, dura em média até 2 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, ele depois que ele se forma, tem um registro, então é um cara especialista. Por isso que a gente diz, técnico é um cara especialista, né? Então, na sua grande maioria, a gente tem a figura do técnico nas nossas obras e também a gente tem a figura do engenheiro de segurança, né? Que faz toda essa parte de gestão, que é o que eu estou aqui na empresa aí há vários anos, contribuindo, né? Aprendendo também. A gente aprende muito para que realmente a gente tenha, acho que o objetivo maior, né? É não ter acidente. Eu acho que essa é a nossa batalha do dia a dia. E eu falo que para ter esses profissionais, não só na nossa área de segurança, primeiro é amor pelo que faz, ter paixão, né? Ter que gostar muito do que faz. Eu falo em especial na área da segurança, são para poucos, eu digo, poderia falar dessa forma, porque é muita literatura, né? A gente estava falando no começo, né? Legislação. Só de norma regulamentadora são mais de 35. Então, para vocês terem uma ideia, imagina. E cada norma aí tem suas particularidades, vários capítulos, vários glossários. Então, assim, tem que gostar muito. Não é só da área de segurança, como qualquer outro departamento. Então, primeiro, humildade sempre. Né? Ter humildade e, principalmente, ter paixão, ter amor, né? Tem que ter muita paixão pelo que faz. Boa. E é o que eu faço aí já há bastante tempo, há muitos anos, né? Tentando contribuir aqui com a empresa. Né? Então, hoje a gente pode falar que a Unitar é uma empresa... Primeiro que eu adoro a empresa que eu estou, eu amo, eu vivo isso aqui, né? Todos os dias. Então, eu tento contribuir, dou a minha parcela de contribuição para que a gente prospere sempre, né? Então, se a gente consegue hoje ter várias obras, vários empreendimentos, seja com parceiro, seja nosso, eu acredito que tem uma parcela aqui do departamento para a gente evitar os acidentes nas obras. Uma parcela fundamental e indispensável. Acho que é isso. O Cama, é interessante você falou no finalzinho sobre um pouco do perfil, né? Tem que ter paixão e tal. Explana mais, o que vocês buscam num técnico de segurança? Quando vocês vão contratar um profissional, o que vocês enxergam nele na entrevista e também, óbvio, para ficar no dia a dia, né? Quais são as habilidades que ele precisa ter? Não só a certificação, não só a paixão, porque eu posso ser apaixonado pelo que eu faço, ser certificado, mas ainda assim não tenho perfil, né? Aí eu queria que vocês descrevessem melhor o perfil de um técnico de segurança em campo. Ô Igor, eu vou chatear algumas pessoas aqui, mas me perdoe. Eu falo que assim, uma das coisas é atitude. Muitas vezes o técnico ele tem que saber se impor, né? Impor porque assim, olha, não vou autorizar essa atividade. Eu sei que vamos dar um exemplo, concretagem. Envolve dinheiro, envolve pessoas,
Mas se a condição de trabalho não é adequada, o técnico ele tem que ter atitude, ele tem que se impor e falar: não haverá concretagem nesta condição. É o cara que vai bater no peito. É o xerifão. É o xerifão. Naquele momento ele tem que ser o Sim. xerifão. É. Tem o amor, né? Tem o cara que fala assim, é pelo seu bem, vamos lá, não é bem assim, você tem que voltar bem pra casa, eu tô te acolhendo aqui. Mas em alguns momentos ele tem que ser o cara bravo. A gente xerifão, não ouve chega, falar não assim é que, por exemplo, o não também é uma forma de demonstrar amor? Sem dúvida. É isso. Boa. Parar a concretagem é o não que a gente está falando para engenharia por amor à profissão e, assim, brigando pelo certo. Né? Principalmente, brigando pelo certo. E o profissional de segurança também, mas, assim, é bom também destacar, né? Uma coisa que a gente conversa muito, né, Cama? O profissional, se ele quer se destacar, ele tem que ler. Tem que ler. Tem que saber o porquê que ele está parando também. Sim, ele tem que estar embasado ali. Exatamente. Que é assim, ele não faz a lei, mas ele faz cumprir. Como então ele tem que ter conhecimento da lei. Cumprir e fazer cumprir. Como é que você fala para o seu engenheiro que assim, mas eu tô parando a tua laje. Mas baseado no quê? É porque o Carlos me pediu, porque o Cama me pediu. Não, Tá mano. errado. Você tem um conjunto de NRs, como o Cama falou, são mais de 35. Algum texto ali dentro tem que você vai convencer o teu engenheiro de que assim, o porquê que você está parando aquela laje, aquela atividade. Né? Então, assim, poder de convencimento ele vai vir através da leitura. Se você não demonstra conhecimento, cara, Já era. você não tem destaque no mercado. Não. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Inclusive, a gente está com vagas abertas, viu? Você, técnico de segurança, procura uma empresa legal para trabalhar. Entre em contato tanto no LinkedIn, redes sociais. De novo, entra lá com o pessoal Gente Cultura. A gente trouxe a Bruna aqui nos episódios passados. Entre em contato, certamente vai ter uma vaga aí para você. Vem fazer parte do pessoal aqui. Certamente você vai estar muito bem assistido, que os caras aqui são feras, velho. Se você tem vontade de trabalhar, Tiver com amor, E atitude. vem para cá. Vem para a Unitar que você será muito bem Muito abraçado, Boa. será bem treinado. E já pegando a saideira, né, pra gente ir encerrando, que o nosso tempo já tá dando, eu queria que vocês dessem uma última orientação pra galera, uma boa prática, pra galera de campo, do que precisa ser feito, ou alguma postura que precisa ter, pra gente entender que a segurança é feita por todos, né? A gente falou do técnico de segurança xerifão, mas assim como um policial, ele vai fazer a lei, né? Ele vai fazer ser feito, ser cumprida a lei, mas a calmaria é feita pela sociedade. Então a segurança na obra é feita por todos. Ele só vai cumprir os deveres para prevenir isso. Então, para a galera ali, qual que é a dica que vocês dão para se manter harmoniosamente a segurança na obra? Olha, eu vou falar através de uma frase. Boa, gosto. Faça do dia de hoje melhor do que ontem. Faça o dia de amanhã melhor do que hoje. Que é o que nada mais do que uma melhoria contínua. Boa. Perfeito. eu vou usar uma frase, o Cama já sabe até a frase que eu vou usar boa, já. os caras são de frase. Qual que é a sua? Você vai ter que usar uma frase aí, mano. Não, mas vou pensar. essa é famosa, vocês vão reconhecer também. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Boa. Aí é legal. Boa. Você topa. E por que eu falo isso? Cara, o profissional de segurança do trabalho, ele tem que ter o amor, que a gente estava falando e tal, mas ele tem que rodar. Para ele ter conhecimento do que está acontecendo na obra, tem que estar alinhado com a engenharia, tem que estar alinhado com o mestrado de obra, né? Tem um conhecimento de tudo, a gente fala que o profissional, né, o Cama, que se destaca é aquele que, assim, o rádio toca, a primeira pessoa que está sendo chamada no rádio é o técnico de segurança. Isso para a gente acende um alerta positivo muito grande. Você fala assim, não, o cara tem conhecimento de tudo que está acontecendo. Às vezes é um negócio que não tem nada a ver com a segurança do trabalho, mas a segurança do trabalho está sendo chamada ali. Ele está sendo referência para uma solução de problema. Esse cara, ele pegou a responsabilidade da obra para ele. Boa. Então, assim, grandes poderes vão trazer sempre grandes responsabilidades. Então, tem que ter essa consciência aí. Não, e falando em segurança, que responsabilidade, né? Responsabilidade De vidas, todos né? ali, de vidas, realmente, putz, é muito legal. Foi muito legal, na verdade, conhecer o trabalho de vocês mais a fundo. Eu acho que a gente acompanha no dia a dia, mas é interessante a gente falar sobre isso, interessante o pessoal de casa também entender que dentro de uma construtora a gente só não empilha bloco e joga concreto para tudo que é lado. A gente também tem que fazer isso com segurança, qualidade, foi um dos últimos episódios e tudo mais. Então, certamente esse episódio vai ser muito rico aí para o pessoal. Maravilha. Gente, foi um prazer enorme esse papo com vocês. Muito obrigado mesmo. Uma hora, passa rápido pra caramba. É só uma gota de
tudo que a gente tem de segurança do trabalho, mas eu acho que foi muito esclarecedor em alguns pontos para a galera que está assistindo. De verdade, obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Foi muito prazeroso. Tem alguma consideração para fazer, Mauriciozinho? Não, somente agradecer, pessoal. Realmente foi muito bacana. E, pessoal, não se esqueça, quer ouvir, quer ver papos como esses de outras disciplinas, né, outros assuntos, segue a gente em todas as redes sociais, entra aqui também no nosso canal do YouTube, se inscreve, toca no sininho, compartilha com os amigos. Certamente a gente vai ter, assim como esse foi, um papo muito bacana, a gente vai ter outros papos bacanas. Vê a nossa playlist que está aqui embaixo com os últimos papos, também importantíssimo, canal de cortes. E tamo junto, pessoal. Mas muito obrigado, gente. Obrigado. O prazer foi nosso. Obrigado. Muito obrigado, gente. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. O Okama aqui, o Carlos, sem dúvida, caras extremamente experientes, dividiram um pouco do conhecimento deles com a gente, deram vários inputs valiosíssimos pra gente. Eu espero que, assim como eu e o Maurici saímos profissionais mais capacitados daqui hoje, você aí que assistiu também tem esse plus aí na tua mentalidade, beleza? E a ideia do podcast é esse, sempre trazer conteúdo de engenharia, conteúdo do nosso dia a dia, de forma leve, descomplicada e de forma mais digesta para vocês, beleza? Valeu, até a próxima, abraço.